Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos da turma de Algoritmo e Estrutura de Dados do primeiro semestre de 2022 da UFSCar. O grupo é basicamente composto pelo Maurício Galera. Quiser dar um oizinho aí, Maurício? Oi, Eu, Calma Benini, e o Vinícius Leite. Infelizmente, o Vinícius acabou saindo no meio do curso, ele trancou indo para a faculdade, mas a gente achou bem justo dar o devido dos créditos para ele, porque ele ajudou muito no desenvolvimento do projeto. Então, a gente achou bem coerente. Fora isso, a gente também é do curso de Engenharia da Computação do ano de ingresso de 2021. bom, nosso projeto, a gente nomeou ele de Palavra. Ele é uma adaptação do jogo termo, o famoso jogo termo que está na moda, e ele foi desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript. Para jogar, é uma palavra sorteada e a gente tem que tentar acertar essa palavra por meio de palpites. E cada tentativa a gente tem um feedback do jogo quanto às letras, né, da nossa tentativa, e as suas posições. Se a gente acertou, se a letra está na palavra, ou se não está, ou se está na palavra, mas está na posição errada. Aqui temos exemplos do jogo. Aqui é uma tentativa, é um jogo que o usuário acertou. Então, vermelho significa que a letra não está na palavra, amarelo significa que está na palavra, mas está na posição errada, e o verde significa que o usuário acertou a letra, tanto a letra quanto a posição da letra. Aqui é a tela que aparece para o usuário caso ele ganhe, né? Aqui também é outro exemplo que o usuário tentou 6 vezes, ele usou 6 tentativas e não acertou a palavra, então ele perdeu. Bom, referente aos módulos que a gente usou basicamente algumas estruturas de dados, como pilhas, filas e lista cadastral, e integrou tudo isso dentro de uma interface em HTML, JavaScript e CSS para adaptar de forma visual. Fora isso, a gente também usou dois arquivos JSONs, que eram basicamente os nossos bancos de palavras filtrados inteiros, o próprio código Python para filtragem dessas palavras e um webpack.js que a gente usou para fazer a integração dos módulos entre si. As estruturas de dados usadas, né, os tags que a gente desenvolveu, foram as filas, as pilhas e a lista cadastral. As filas, a gente desenvolveu um tag para fila burra e um para inteligente, e elas fizeram o armazenamento das palavras primárias. Então, aquela palavra que é sorteada do banco de dados e a palavra que o usuário tenta como palpite são armazenadas em filas para uma comparação primária. Depois dessa comparação primária, se as filas não forem iguais, a gente armazena as letras em si em pilhas. E essas pilhas, elas são divididas em pilhas, uma pilha para correta, uma pilha para ser incorreta e uma para as incorretas. E elas fazem alteração na tela do jogo das cores. E a lista cadastral também recebe as letras no final, mas é para fazer o armazenamento definitivo das letras que são corretas e vão ficar corretas até o fim para fazer a alteração naquele teclado virtual do jogo, que fica embaixo do jogo, né? Aqui está o tag das filas. Em JavaScript, a gente pode desenvolver classes nesse formato de função, que é como se a gente chamasse um construtor, que seria o fila burra aqui, esse fila burra, e ele retornasse os métodos aqui, ó, que são todos esses métodos desenvolvidos dessa classe, né? Então, a gente não tem uma fila burra com aquelas operações primitivas, vazia, cheia, push, pop, imprime e no formato de array. Aqui está a fila inteligente, que deriva da burra, então tem todas as funções da burra primitivas, mais funções específicas que nos ajudaram no desenvolvimento, como o verifica elemento, o verifica e remove, então se o elemento está presente, então eu removo ele, o verifica se o elemento está numa determinada posição, e o mais importante para a comparação primária, que é o filas iguais, compara se as filas são iguais, né, usado para comparar as palavras. Bom, fora isso, a gente, de forma análoga, na realidade, a gente tem a pilha burra, que tem todas as funções primitivas de uma pilha, que é o cheia, vazia, o push e o pop, como a gente também já foi citado no filo. E, derivando disso, pode passar o próximo slide, a gente tem as funções que a gente usou de fato, mais importantes para a nossa integração, que é a pilha inteligente, que ela é derivada da pilha burra. A gente tem o copia-pilha, o remove elemento, que no caso vai funcionar para remover o último elemento incluído lá na célula, e o verifica elemento, que também vai trabalhar junto com a lista para fazer a verificação dos itens. Bom, aqui está o outro tag que a gente desenvolveu, a lista cadastral. Ela foi desenvolvida com o header,
Então, aqui está os nós, né? A classe nó, que tem um conteúdo e uma adaptação de JavaScript do que seria o ponteiro, né? Que a gente usava em C. Aqui está a classe em si, lista cadastral, a gente desenvolveu seguindo aquelas regras de inserção. Então, é sempre adicionado à direita do noHeader. E também desenvolvemos as outras operações primitivas, a remove, a vazia, pega o primeiro, pega o próximo, e está na lista. Agora a gente vai vir para o DOM.js, que é uma função JavaScript, foi um arquivo JavaScript que foi usado para fazer as operações na tela de jogo. E aí o Cauã vai explicar melhor. Como a Maurício falou agora, o DOM.js ele é responsável pelas alterações gráficas na tela de jogo em si. E então, inicialmente, a gente tem esse function init, que faz a inicialização dos blocos das células que a gente viu lá. Ele basicamente pinta as células e cria as linhas e colunas que possibilitam depois a inserção. Fora isso, também a gente tem essa parte do código que faz a captura de todas as teclas do teclado físico do usuário, para que ele não tenha só a opção de digitar pelo teclado virtual por meio do mouse, quando dando clique no backspace nas letras em si. Perdão pela minha voz, ela não está muito boa hoje, mas espero que vocês tenham gostado, estejam gostando da apresentação. Fora isso, perdão, a gente tem a inserir, que faz a inserção das letras em cada célula. Tem um backspace, que tira a última letra do vetor da linha. E tem um enter, que basicamente ele faz a chamada da verificação da comparação da palavra formada naquela linha com a palavra sorteada no banco de dados inicialmente. A gente também tem ali o key handler, que faz a verificação, por exemplo, se a letra colocada é uma letra de fato. Por exemplo, a pessoa não pode digitar zero ou uma barra, senão não é inserido. E fora isso, a gente também tem colorir letras, que ele vai fazer a parte de coloração, já citado pelo Maurício lá no início, onde tem as regras definidas de que se a pessoa acertou a letra no espaço correto, ela é pintada de verde. Se ela acertou a letra, mas fora do espaço correto, ela é pintada de amarelo. E se não, a letra não existe na palavra, ela é pintada de vermelho, perdão. A gente tem a função vitória, que ela é chamada quando há a verificação correta. Daqui a pouco o Maurício vai falar um pouco disso. E ela direciona diretamente para o impage.html, que é aquela página que a gente também viu que a pessoa tem a opção de jogar novamente. Fora isso, a gente também tem um colorir teclado, que faz a mesma coisa de forma análoga ao colorir letras. Ele faz com o teclado para a pessoa ter um guia de quais letras estão ou não na palavra respectiva, sorteada. Agora o Maurição vai falar um pouco do app.js, que é outra parte muito importante nessa integração entre interface e estrutura de dados. Isso, é porque a aplicação do jogo, né, é feita com base nesses dois, o DOM e o app. O app é como se fossem os bastidores do DOM. Ele vai fazer algumas funções que permitem então, que eu mude essa tela de jogo. Então, aqui primeiro a gente importa de um arquivo JSON, né, as palavras, é nosso banco de palavras, a gente importa como exposição de palavras, a gente importa todas as estruturas de dados, importa também o DOM. E aí a gente sorteia uma palavra, aqui, esse aqui é o sorteio da palavra do banco de dados, e a gente vai colocar essas palavras, a sorteada e a tentativa, que a gente recebeu a tentativa do DOM, a gente coloca em filas e coloca em filas aqui e compara aqui. Se tiver certo, se forem palavras iguais, né, filas iguais, então essa função aqui é aquela de colorir as células e ela é passada com um parâmetro true aqui para indicar que ganhou. Então, já fica tudo verde e o usuário ganha. Se não, a gente tem todo um processo aí por trás para indicar, dar dicas para o usuário, né? Então, aqui a gente vai passar para pilhas, os indexes, as letras, para fazer essa comparação secundária, assim, para colocar na tela do jogo verde, amarelo ou vermelho. Por fim, a gente vai fazendo essa atualização conforme a gente vai fazendo. Então, tem uma pilha para correta, uma pilha para semi-correta e tudo mais. No final, a gente também passa tudo para a fila cadastral, para a lista cadastral, desculpa. Mas a lista cadastral é usada para atualizar aquele teclado que fica embaixo da tela do jogo, né, para deixar as cores lá. Essas funções aqui,
elas são usadas para cada vez que o usuário tentar uma tentativa e ele não acertar totalmente, isso aqui atualiza tanto o teclado virtual lá embaixo, como a tela do jogo. Atualiza em relação às cores, né? E o app.js é isso. A gente tem aqui o desenvolvimento e aprendizado, que basicamente são dicas que a gente dá, né, para quem for fazer um projeto como esse e o que a gente aprendeu, o que ficou de aprendizado desse projeto. A primeira coisa o primeiro aspecto é o uso de tecnologias diferentes. A gente percebeu que se a gente aprender coisas novas durante o projeto, isso ajuda demais, porque a gente usou, por exemplo, o Webpack, né, que facilitou muito na hora de fazer os testes do que a gente estava programando, porque ele junta todos os módulos num só e compila tudo junto. Então isso facilitou demais. A gente também usou um arquivo .python, que é uma outra tecnologia também, para fazer a filtragem do banco de palavras que a gente pegou na internet, e se não tivesse ele, a gente teria que fazer isso manualmente. Então usar tecnologias diferentes é algo muito importante. Outra coisa foi a comunicação e divisão. Foi importante para a gente dividir bem as tarefas e não ficar difícil para todo mundo. E também porque se a gente se perdesse no meio do caminho e tivesse um conflito de ideias, a gente poderia acabar tendo que começar tudo do zero. E outra coisa foi o domínio de regras e etapas, porque a gente percebeu que às vezes a gente acha que sabe do jogo, das regras, das etapas que tem que fazer, mas quando a gente começa a programar, a gente vê que está dando erro, porque a gente não dominava direito exatamente o que tinha que acontecer. Então, ter esse domínio antes de programar é importante, e a gente aprendeu isso e também fica a dica para quem for fazer. Aqui é o fim da apresentação, e te agradeço pela atenção, e fica disposto aí a responder as dúvidas.